É igual a vida moderna. Para de trabalhar pra você ver se não é preso mentalmente. Salve, galera! Jesus voltou. Ajuda a realizar o sonho aí de chegar nos 100 mil seguidores no canal principal. O link tá na descrição, hein? O Júlio Gralha, especialista em Egito. Olha, presta atenção nesse corte aqui agora, hein? Então, assim, por que Egito, cara? Porque eu entendo um pouquinho do porquê, porque eu também sou fissurado na história, no mistério do Egito, porque pra mim é muito misteriosa aquela região, mas do que te cativou pra você se interessar em aprender sobre isso? Olha, rapaz, vou dizer uma coisa pra você, uma coisa assim, né, assim, eu tô com 62. Quando eu tinha meus 15 anos, né, o Egito já começou a me fascinar, né? E aí naquela época era difícil você, né, como é que eu vou estudar isso? Então, tinha uma livraria no Rio, né, uma antiga chamada Leci, que era um reduto de esotéricos, de pesquisadores, né? As universidades tinham, mas eram mais fechadas, né? E foi assim que eu fui começando, e fiz engenharia e tal, mas logo depois fiz a graduação de História, né? E aí fui vendo ampliar esse desenvolvimento, né? Era muito difícil as fontes, documentação para a gente estudar, né? Material em inglês, francês, não tinha nada, né? Então, hoje é muito mais fácil. Então, isso foi assim. 98% dos profissionais de RH... a galera ficar aqui preocupada, hein? Já entrou até comercial. Eu não sei te dizer ao certo, né? Assim, é uma coisa que me tocou desde muito cedo, né? Se reencarnação existe, eu acho que tem uma coisa a ver com isso, porque... No passado, você era um egípcio... Sei lá, um egípcio... Não, o fato é que eu tive uma facilidade muito grande de trabalhar com o Egito. É como se tudo aquilo que eu aprendia fosse uma coisa que eu já sabia às vezes, né? Então era assim, uma conexão muito forte com isso. Então, a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei, né, dentro da academia, fui para a UF, né? Mestrado. O meu orientador, o professor Ciro Flamarion, né, Cardoso era falecido, e ele, ateu, né? Falou, professor, vamos levar isso para a sociedade secreta, vamos levar isso para os esotéricos, mostrar o outro lado, não é somente um lado da tradição, mas um lado da academia. Ele dizia, olha, se você quiser fazer, você faz. Eu não tenho condição. Ajudo, mas não tenho condição. Então, quem que é a comunidade esotérica, assim? Por exemplo, são essas pessoas? Essa sociedade de maçonaria, Rosa Cruz, Golden Dawn, né? Esses centros né, ocultistas, né? E eles têm interesse na história do Egito, por algum motivo? Tem. Muitas dessas sociedades secretas, né, desses grupos, né, eles, vamos dizer, se organizaram mesmo no século XIX. Eles têm uma tradição maior, mas se organizaram no século XIX, porque o século XIX é um período de uma grande tentativa de cientificizar tudo, né? Então eles vão se organizar. Então tem bastante material para estudo, para isso. A Unicamp, por exemplo, foi a primeira universidade a publicar uma tese de doutorado sobre ocultismo, em 2002, se eu não me engano. A Unicamp é uma universidade de vanguarda, né, nesse aspecto. Então, essa sociedade, elas bebem desse conhecimento, né, de duas formas, no Egito e na Índia. Uhum. Né? A Índia também. A Índia também. Entendi. E aí eles ressignificam isso, né, quer dizer, modificam um pouco, né, para ficar uma coisa mais moderna para o pessoal, né, e aí para passar. Mas então o Egito e a Índia, mas o Egito ele é muito forte nessas sociedades antigas, né? Sociedades secretas, ordens secretas. O que eu acho interessante do Egito é, primeiro, as pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito são, cara, monumentos de uma magnitude tão grande que é difícil de entender como que os caras, 2.000, sei lá quantos anos tem as pirâmides, mas sei lá, milhares de anos atrás, tiveram a capacidade de construir uma estrutura tão perfeita. Lembrando que o que a gente vê hoje da pirâmide de Egito provavelmente não era a pirâmide do Egito original, ela devia ser diferente do que é agora, né? Então, como que os caras construíram essa parada, né? Meio bizarro de pensar isso. Isso é uma coisa que, assim, realmente, né? Assim, eu que estudei muito tempo isso, quando foi a primeira vez ao Egito, em 1995, e fiquei diante da Grande Pirâmide, eu falei assim, a monumentalidade é maior do que você pensa. É impactante mesmo isso, né? Então, até, assim, vou dizer para você que até
no início dos anos 2000, né, você tinha várias teorias, né, e finalzinho dos anos 90, 1990, mais pouca vamos dizer assim, confirmação das hipóteses, né? Hoje a coisa mudou um pouco. Então a gente vê que, por exemplo, essas pirâmides, né, ao contrário do que muito se pensa, muitas delas são construídas, são preparadas a partir de pedreiras que estão próximas dela. Então ninguém fala isso, né? Ninguém fala, olha, a pirâmide está no deserto. Não, não está, tem uma pedreira do lado. Então, Entendi. a estrutura básica dela é feita com granito, materiais mais, assim, entre aspas, vagabundos, né? Mas de qualidade, né? Vinham do sul, tá? E agora, é incrível. Do sul do Egito? Do sul do Egito, né? Então, a gente tem relatos, né, dizendo, olha, um determinado escriba dizendo, olha, estou levando não sei quantos blocos de granito rosa para a pirâmide de Quéops, por exemplo. Então, a gente tem esses relatos, né? Então, e esses blocos não eram muito grandes, os blocos são blocos de 3 toneladas e tal, quer dizer, é um quarto dessa mesa aqui, né? Aham. Então, assim, eles Só não... que só denso como denso, granito, né? né? O granito. Então, isso aí, na verdade, eles cortavam, né? A gente tem lá, hoje a gente sabe, conhece as técnicas de corte, né? De polimento. Então, eles transportavam os blocos, tá? Então, o cortar os blocos, o transportar os blocos... Como que eles transportavam os blocos? Os blocos, por exemplo... Porra, toneladas. Na mão que não era. Né? Não. Esses aí que vinham, eles vinham de barco, né? Então, hoje... a gente via a iconografia deles transportando, né? Como eles colocavam em cima, a gente não tinha ideia. Depois que descobriu né, que eles botavam uma espécie de um porto, né? E através de arrastamento entre nós, os blocos vinham entre nós e iam colocar em cima do barco, né? Eles eram arrastados para cima do barco, aquele barquinho, né? Aquela barcaça lá meio que afundava, um determinado ponto, aí pronto. Isso era transportado. Isso para mim é pior do que cortar os blocos, transportar esse negócio, até porque os barcos egípcios não eram barcos para enfrentar o oceano. Entendi. Né? Não tinha prego no negócio, é tudo meio que encaixado, amarrado, né? Era a construção de navio é uma coisa sofisticada, né? E você não vai aguentar um negócio desse. Então você tem esses enigmas, né, que foram sendo desvendado aos poucos, né? Eles vão mostrando que havia uma capacidade humana, assim, que muitas pessoas, às vezes, né, por causa dessa visão mais alternativa, não percebem que o ser humano tem uma capacidade de superar muitos desafios, né? E acho que essas sociedades são primitivas. E não são, elas... Né, mas se a gente pensar, a sociedade que tinha barcos que conseguiam transportar esse granito... Granito, calcário, granito. Isso. E toda essa infraestrutura de pegar blocos em outro lugar, assim, quantos milhares de barcos que tiveram que usar, quantas milhares de pessoas, quantas cidades interligadas deviam existir. Tipo, isso dá a entender que a civilização do Egito era, tipo, muito, muito grande, assim, maior do que a gente poderia imaginar normalmente, assim. É uma logística muito grande, mas isso é outra coisa. Mas como tinha tanta gente assim, né? Se pensa em 100 mil pessoas trabalhando, né? Só que, na verdade, é construído, o canteiro de obras, são cidades que são construídas. A gente tem vestígios da cidade, né? E a gente tem que pensar uma coisa também. As pirâmides foram um período, depois elas pararam de ser feitas, né? Tem mais de 100 pirâmides no Egito. Ah, é? Eu não sabia que era tudo isso, caralho. Tem mais de 100. Dessas, assim... Nossa, então o tamanho dessa civilização, velho. Eu fico pensando... Agora, dessas, assim, grandes, que vamos dizer assim, que tem mais de 40 metros de altura, né? Deve ter umas 20 ou mais. Uhum. Algumas em estado deplorável já, porque eram feitas, né? Quer dizer, o faraó não era muito rico, né? Então, o negócio era mais simplesinho. Mais simplesinho. Né? Então, ficou maior a nobreza, maior a pirâmide, né? Imagina. Exatamente. Então quer dizer, tinha toda essa dimensão toda, né? E
Acabei me perdendo aqui, peraí, você está falando do... A gente tá falando de como é impressionante que aquela civilização Ah, sim. ela devia ser, tipo, quantos milhões de pessoas existiam na civilização? Quais eram as tecnologias? Eles tinham agricultura, eles tinham um encanamento, o que mais eles tinham? Se eles tinham a capacidade de construir Exato, 100 pirâmides dessas magnitudes, assim, isso não parece ser uma civilização pequenininha Não era. Não. Ou não sofisticada, né? Exatamente. Assim. O que eu ia colocar é o seguinte, o Egito trabalha com 3 estações. Então tem uma estação que é a inundação, que vem o Nilo, né? E aduba tudo lá. Aí você tem a estação do plantio, né? E depois tem a estação da colheita. Ora, você vai ter em vários momentos ali, fora o plantio, a inundação e a colheita, você vai ter muita mão de obra ociosa. Então essa mão de obra ociosa ela vai ser utilizada nessas construções. Entendi. E não é mão de obra escrava, é mão de obra egípcia mesmo, assalariada, eles eram pagos, né? Lógico que se você não quisesse trabalhar, você ia ser preso. Tinha acontecido isso. Mas você era pago pelo menos. Era pago por isso, né? É que nem é um trabalho compulsório. É como hoje se você fosse ter do tribunal do júri. É igual a vida moderna. Para de trabalhar pra você ver se não é preso eventualmente. Então, assim, essa questão da mão de obra é muito grande. Agora, existem uns gaps né, que a gente realmente, a tecnologia de transporte, de guindastes, de elevação, né, de como fazer as plataformas para ir elevando. Eles acharam vestígio desses guindastes? E não, isso aí porque é difícil, que é de madeira. Exato, né? cara. Tem muito material perecível, então você não tem isso. Então, produzir os blocos, transportar, a infraestrutura toda, a tecnologia para cortar, para alinhar, isso tudo tranquilo, né? É possível imaginar uma civilização antiga tendo essa tecnologia. Agora, você montar os blocos e uma pirâmide de 140 metros, né? Então, como você vai fazer? Você não vai fazer com rampas, porque senão... Seriam rampas gigantescas. Gigantescas, e o volume de material é maior do que o volume da própria pirâmide, né? Então, a questão de você fazer rampas em zigue-zague, né? Então, porque para algumas construções faziam assim, eles iam elevando o solo, né? Para fazer colunas, faz uma parte da coluna, eleva o solo, faz a coluna até o teto. Depois limpa tudo. Entendi. Mas isso são 10 metros de altura, 12 metros, e não 140 metros. Sim. Então, essa tecnologia de como isso está sendo colocado, né? Eu não tenho esse livro dos estudos, saiu uns estudos aí, acho que em 2020, 2022, por aí, que mostra como é que isso era feito. Tá? Qual que é a hipótese deles? Eu, vou ser sincero, eu não cheguei a ler a hipótese do Hawass e do outro Mark Lehner, que são 2 egiptólogos que trabalham especificamente com essa área. Mas tem a questão de você usar, por exemplo, fazer as rampas internamente em forma de zigue-zague subindo, não? Com raio-x, parece que eles encontraram, né? Mas, por exemplo, com essa tecnologia de raios cósmicos, isso não apareceu. Tecnologia de raios cósmicos? Raios cósmicos. O que é isso? Eu não sei. Isso aí é o seguinte, né? Então, um exemplo aqui. Você tem aqui a pirâmide aqui. Tá? Dá para ver? Dá, né? Acho que sim. Né? Tá? Aí você bota um anteparo aqui, né? Um anteparo que vai captar o quê? Os raios cósmicos, eles são mais penetrantes do que raios gamas e raios-x. Só que eles não causam mal à saúde. E quando eles têm contato com a atmosfera, nitrogênio, oxigênio, eles geram uma série de partículas. E essas partículas são extremamente penetrantes. Então, o que acontece? As partículas vêm, atravessam toda a pirâmide, todo o objeto, e é captada, né? É feita uma impressão, como se fosse um raio-x. Então, você consegue encontrar, por exemplo, né? Se aqui tiver um buraco aqui dentro, uma sala, você vai ver, porque... Ele faz um modelo 3D do interior do... Vai fazendo aquele modelo. Entendi. Né? Então, por exemplo, isso é muito legal. Isso tem sido usado. Existe um projeto chamado... Scan Project, Pyramid Scan Project, né? Que justamente começou em 2015, justamente para escanear as pirâmides. Começaram com a grande pirâmide. Em 2017, eles encontraram uma grande câmara, acima da câmara do rei, né? E agora, recentemente, essas 2 semanas, eu vou até fazer lá no meu canal uma live sobre isso. Dando os updates, do mundo da egiptologia. Mostrando aí que eles encontraram um corredor de uns 10 metros, né? Esse, na verdade, conseguiu chegar até lá com uma câmera, né? E tem uma outra porta, tem uma parede ali. Provavelmente... Tinha alguma coisa no corredor ou corredor Não, o corredor vazio? Não tinha nada, Entendi. né? E é um corredor interessante porque ele não é quadrado, ele tem uma forma
de casa, né? Aham, Assim. aham. Um triângulo em cima. Normalmente, nesses corredores de pirâmide, são todos quadrados, esse não é quadrado, né? Então, só que eles não furar aquela parede aí é, né, 10 anos, né? Para permitir furar lá o outro lado. Olha, galera, desculpa aqui me intrometer, mas o Júlio descreveu a construção das pirâmides como se fosse um simples puxadinho no fundo de quintal. E os blocos chegaram de barco. Que barco? Que rio? Que água? Meu Deus, hein? Se inscreva no canal e ajude a realizar o sonho dos 100 mil seguidores no canal principal. O link tá na descrição. Fui!